Então, boa noite a todos. Primeiro, uma alegria estar aqui com vocês, podendo participar dessa iniciativa da FEB, da Associação Médica Espírita do Brasil, e que eu acho que vem contribuir de uma forma muito importante para esse assunto que é o suicídio, para além disso, para a prevenção e pós-venção do suicídio que vem atingindo aí cada vez patamares e números mais alarmantes na nossa sociedade. E para a prevenção e pós-venção desse tema, a melhor forma e a melhor ferramenta é realmente o esclarecimento, é realmente o aprendizado, e eu acho que isso vem de encontro à finalidade primordial dessa proposta, que é o Prefiro Viver. Bom, meu nome é Marcos Cibeiro, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, trabalho com saúde mental já há mais de 2 anos, e em relação a essa temática especificamente, a gente desenvolveu um trabalho ao longo de vários anos aí na Associação Médico Espírita de Minas Gerais, onde a gente pôde ter contato com isso, aprender e trabalhar com grupos, de pacientes que vivenciavam de alguma forma a homossexualidade, a transexualidade ou a bissexualidade, e pudemos ver aí o impacto, do suicídio na vida dessas pessoas. Então, o que a gente vai trazer aqui não é nada pronto, não é nada fechado, é uma forma de ver, uma proposta de olhar que foi construída aí com bases na doutrina espírita, através da obra kardeciana, e também com os dizeres, as informações que André Luiz veio trazer para nós. Então, na verdade, é um compêndio disso tudo, aliado aí às informações mais recentes que a ciência traz para nós sobre a questão do suicídio nessa população. Então, nós pedimos aí que Jesus possa nos abençoar, possa nos iluminar, de forma que a gente possa ter maior clareza e que a gente possa ir de encontro àquilo que vocês estão procurando e que as informações que nós formos discutir aqui juntos possam realmente ser produtivas e nos ajudar a nos transformar em melhores pessoas e também auxiliarmos aqueles que, por uma forma ou de outra, vierem a cruzar o nosso caminho. Então, para a gente começar, antes da gente entrar diretamente no tema da homossexualidade, é preciso a gente embasar aí o nosso raciocínio em relação à sexualidade, porque, na verdade, a homossexualidade vai ser uma consequência da nossa sexualidade. E para a gente entender um pouquinho disso, a gente foi buscar lá na obra kardeciana, em que Kardec vai trazer dos 3 princípios gerais do universo, em que ele cita que nós poderíamos dividir aí o universo, então, em 3 princípios primordiais, que seria Deus, a causa suprema de todas as coisas, soberanamente bom e justo, que através do seu amor e da sua vontade pôde então criar tudo aquilo que existe enquanto universo material e universo espiritual. O universo material, a gente vai entender, então, aquilo tudo que vem da transformação e da combinação de diferentes e infinitas formas do princípio ou do fluido cósmico universal. A forma como ele se combina ou como ele se rearranja através das forças co-criativas, tanto em co-criação maior como em co-criação menor, vai dar origem a todo tipo de matéria que a gente entende no mundo e no universo. Desde a matéria mais densa, como a gente vai encontrar aí à guisa de uma analogia nas cadeiras, nos móveis das nossas casas, até as matérias também mais sutis, que vão compor aí, por exemplo, o nosso perispírito e até mesmo a composição do plano espiritual, através aí da plasticidade dessa matéria quintessenciada. E, por outro lado, dá origem também aí ao espírito, que vai ter a sua base vinda do princípio inteligente, que vai estagiar em diferentes reinos ou em diferentes estágios da evolução, a fim de que venha adquirindo aí cada vez mais complexidade e também se aprimorando enquanto inteligência e enquanto moralidade. Então, nós vamos encontrar aí nos dizeres de Leon Denis que o princípio inteligente, ele dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. O que ele quer dizer com isso? Que essa forma rudimentar, através de diversas experiências,
vai adquirindo cada vez mais complexidade e aperfeiçoando aí os seus atributos, como se fosse um diamante bruto que vai sendo lapidado, a fim de que possa cumprir aí com seus desígnios no universo e nos planos do nosso grande Criador, que é Deus. E esse princípio de evolução, ele vai acontecer com todos os atributos do espírito. Desde o princípio, desde os atributos como a inteligência, atributos como a moralidade, atributos como as nossas aptidões, que nós vamos evoluindo através das nossas experiências, como tudo aquilo que está relacionado ao espírito. E é nesse sentido que nós vamos olhar para um desses atributos, que é, então, a sexualidade. Ela também, assim como todos os outros, como a inteligência, por exemplo, vai através dessas diferentes experiências evolutivas, aprendendo e adquirindo nuances dessa complexidade através dessas experiências mil. Então, para a gente poder entender, também aí fazendo uma analogia, nós vamos enxergar ou compreender, por exemplo, no reino mineral, a comparação da força magnética dos ímãs, né, de atração, de repulsão, já aí esse princípio latente estagiando aí nessa possibilidade de atração, dessa força eletromagnética que atrai ou repele esses dois materiais aí, esses dois minerais. Nos vegetais, esse princípio já começa a ensaiar a questão da sensibilidade, onde nós vamos notar aí nas plantas a capacidade de responder ao estímulo luminoso, a capaz de responder ao estímulo da gravidade, através do fototropismo, do geotropismo e até mesmo ao toque, né? Como a gente tem alguns tipos de plantas que conseguem reagir ao toque das pessoas ou dos animais. Nos animais, esse princípio sexual, ou essa sexualidade, ou instinto sexual, já começa a ganhar um nível maior de complexidade e de possibilidades, em que já se começa a se ensaiar desde a evolução da própria procriação através da reprodução sexuada. Nós já notamos também nos animais um princípio de afetividade, um princípio de amorosidade, todos esses desenvolvidos através dessa energia sexual que é o instinto sexual. Até chegar no homem, no reino animal, onde essa complexidade da sexualidade, ela vai então aurir aí o seu grau máximo de complexidade, porque para além da reprodução e das formas mais rudimentares, nós temos então o desenvolvimento da afetividade e da relação um com o outro no seu grau maior, porque essa relação ela passa a não ser mais exclusivamente com a finalidade da procriação, mas ela vai envolver todas as nossas relações afetivas, as nossas relações de trabalho, as nossas relações de amizade, as nossas relações parentais e toda forma de relacionamento entre nós e qualquer outro ser vivo ou qualquer outro ser humano, ela tem por princípio a sexualidade, que não mais está relacionada à questão do sexo só, mas também à questão da afetividade, do afeto um para com o outro. Então é preciso que a gente entenda esse processo, porque ele vai nos caracterizar a forma como nós vamos olhar para a sexualidade e mais adiante sobre a homossexualidade. Não pelo ponto de vista biológico, mas pelo ponto de vista espiritual. E pelo ponto de vista espiritual, nós vamos entender então a sexualidade como um atributo passível de evolução e de construção nesse processo evolutivo que é a vida humana, né? Que é a vida do espírito. Então, quando a gente pensa assim, nós vamos entender então que a sede do sexo, e Emmanuel vai nos dizer isso, se encontra no espírito. E André Luiz traz essa visão lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Psicografado por Chico Xavier, em que ele vai nos dizer o seguinte: entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas, nos domínios da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais são submetidos ao princípio da genética. O que André Luiz está nos dizendo? Que, enquanto constituição física, enquanto corpo físico, esse sim está submetido
aos princípios da genética. E aquilo que vai ditar as características biológicas, as características fenotípicas, que é aquilo que a gente olha e enxerga, e vai dividir enquanto isso é um corpo, então, biologicamente, um corpo materialmente masculino. Contrariamente, a gente vai ter um corpo, então, biologicamente, um corpo fisicamente feminino. E mesmo na parte física, nós vamos encontrar ainda nesse meio, nesse espectro entre o corpo masculino e o corpo feminino, a existência daqueles que são os intersexos, que são aqueles indivíduos que geneticamente o corpo deles tem a genética feminina e a genética masculina, em diferentes combinações, né? Diferentes combinações, inclusive na morfologia dos órgãos genitais, né? Em que a gente pode ter essa morfologia aí ambígua. Mas o que está querendo dizer para nós? Que essas características físicas, sim, são responsáveis, quem são responsáveis por elas são a genética. Mas, de uma forma exclusiva, a questão sexual não está ligada meramente ao corpo físico. De forma, então, que ele vai continuar dizendo que a alma guarda na sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os caracteres acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede real do sexo, e é importante a gente frisar esse ponto, né? Não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual e em sua estrutura complexa. Então, ele é bem categórico na sua afirmativa em dizer que a sede real do sexo não se encontra no veículo físico, mas sim na entidade espiritual. E não poderia ser diferente, porque se nós nos consideramos espíritos que, após o desencarne ou a morte do corpo físico, continua a sua existência no plano espiritual, tendo aí guardada a sua individualidade, se a sexualidade é um atributo do espírito, então essa continua com ele após a vida, e não vai estar ligada à sua constituição física. É claro que uma impacta na outra e existe uma relação de troca entre elas, né? De forma que elas se complementam nesse sentido. Mas não existe uma relação estreita ou definida de uma forma muito restrita entre a questão espiritual e a questão física. Então, a gente tem que olhar, então, o sexo e a sexualidade desse ponto de vista. E é interessante que ele traz uma outra questão, né, sobre a feminilidade e a masculinidade, mostrando-se que isso é um atributo, um adjetivo, e não simplesmente está dizendo daquilo que nós consideramos como homem ou consideramos como mulher. A gente vai falar um pouquinho mais disso um pouquinho mais à frente. Então, nós vamos entender que, do ponto de vista espiritual, nós podemos dividir a expressão dessa sexualidade em polos, tendo, de um lado, o polo feminino, que a gente vai encontrar, por exemplo, na filosofia chinesa, chamado também de Yin, e o polo masculino, que nós vamos entender também aí na filosofia chinesa como o Yin Yang, né? Mostrando aí só essa correlação. E o que André Luiz vai trazer para a gente? Que existem características que são encontradas predominantemente no polo feminino e que existem características que são encontradas predominantemente no polo masculino. Quando nós falamos de polo feminino, nós estamos falando de um convite ao exercício do nosso senso estético, da maternidade, do amor, do sentimento e das emoções. E quando nós estamos falando de polo masculino, nós estamos falando de um convite ao exercício ou aprimoramento de atributos como a agitação, a insubmissão, a irritabilidade, a razão, o atletismo, a inquietude, a hiperatividade física, sexual e social. E aqui é um ponto importante da gente frisar, que quando nós falamos de polo feminino e quando nós falamos de polo masculino, nós não estamos falando de homem e nós não estamos falando de mulher. Feminilidade ou polo feminino e masculinidade ou polo masculino, nós estamos dizendo das características em que nós observamos que os indivíduos do sexo feminino, biológico feminino,
tem de uma forma preponderante. E quando a gente fala de um polo masculino ou masculinidade, nós estamos falando de um conjunto de características que nós observamos de uma forma preponderante em indivíduos do sexo biológico masculino. Mas isso não define o que é ser homem e isso não define o que é ser mulher. De forma que nós podemos encontrar indivíduos do sexo biológico masculino com com direcionamento do afeto heterossexual, mas que na sua constituição, na sua psique, no conjunto de características da sua personalidade, nós encontramos um predomínio do polo feminino. E da mesma forma, nós podemos encontrar um indivíduo do sexo biológico feminino que tem um direcionamento do afeto também para a heterossexualidade, mas que no seu conjunto de características, na sua personalidade, nós encontramos, então, o polo masculino marcadamente acentuado. Qualquer um de nós, eu e vocês aí que estão assistindo a aula, vamos poder elencar aí na nossa memória e ver nas nossas relações esses exemplos, né? E que aquilo não vai dizer de alguém ser mais homem ou de alguém ser mais mulher. E tampouco está relacionada com o indivíduo ser homossexual, heterossexual, transexual ou bissexual. Porque isso são características do espírito, da sua personalidade. São aquele conjunto de atributos que foram desenvolvidos por ele ao longo das suas experiências evolutivas. E assim ele se apresenta, porque é isso que ele é, e não aquilo que ele deveria ser ou que foi imposto de algum motivo, né? Então, e além disso, entre esse polo feminino e esse polo masculino, nós vamos ter aí um espectro dessas combinações. Não existe um limite fixo, bem delineado para isso. E nós vamos combinando essas polaridades masculina e feminina ao longo da nossa evolução, de forma que quando nós vamos progredindo, nós vamos aprimorando tanto esse polo feminino como esse polo masculino. E aí nós vamos ver que a grande finalidade é essa, justamente esse equilíbrio entre essa polaridade masculina e essa polaridade feminina. Então isso é muito importante da gente entender, porque a gente está falando aqui de características do espírito, tá? E a gente não está falando aqui de direcionamento do desejo, e a gente não está falando aqui de gênero, nem nada desse sentido. E todos nós podemos combinar de diferentes formas essas polaridades aí nas nossas interrelações, na nossa afetividade, como expressão da nossa sexualidade. Bom? Então, continuando, nós vamos perceber, então, que na expressão dessa energia sexual, deste instinto sexual, como nós dissemos, no homem, ele vai encontrar diferentes formas de se expressar. Não só através da procriação ou do sexo físico, da troca sexual exclusivamente. Mas nós vamos encontrar essa energia sexual ou instinto sexual como um substrato ou como uma base para a expressão, por exemplo, do nosso aspecto criativo, em que através aí de atividades de produção do trabalho, de artes, de ciências, o que move essa criatividade, o que move essa capacidade de criar algo novo, é essa potência da energia sexual. Porque ela é esse atributo do espírito que nos faz criar algo. Essa energia que movimenta, que dá a criação, tanto nos pontos de vista do aspecto físico, quanto no ponto de vista do aspecto espiritual. Também nós vamos encontrar essa energia sexual no seu aspecto transformador, em que nós vamos ocupando aí papéis circulares, através das muitas e variadas experiências reencarnatórias que nós temos. Ora como homem, ora como mulher, ora como pai, ora como filho, ora como esposa. Nós vamos, dentro de cada uma dessas experiências, sendo convidados a exercer ou trabalhar um aspecto desta sexualidade de forma a homogeneizar ou aprimorar essas polaridades masculinas e femininas. E também aí o aspecto agregador, que vai estar relacionado aí à necessidade de busca pelo desejo, a ânsia de estar com o outro.
não só fisicamente, através da troca sexual física, também estará aí o aspecto agregador da sexualidade ou dessa energia sexual, mas também de estar na companhia de quem a gente ama, de quem a gente gosta, de trocar afeto com o outro, de trocar carinho com o outro, nas mais variadas tipos de se relacionar. Então veja bem como que amplia esse papel da sexualidade, e a sexualidade para de ser vista por nós simplesmente como a troca sexual ou a relação sexual. A relação sexual, independente da forma como ela se dá e com quem ela vai se dar, passa a ser simplesmente uma única questão de uma infinidade de possibilidades da expressão dessa sexualidade. Tá? Então, continuando, nós vamos então ver aí que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, nos convida a olhar justamente para isso, ao dizer que em nenhum caso ser-nos-á lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Olha que interessante. Ele nos diz que essa energia sexual, ela verte do próprio Criador, da própria criação divina. E se nós somos essa essência do Criador, essa energia sexual também verte de nós. E ela tem esse aspecto positivo, de ordem, alinhado às próprias leis universais. Então, quando a gente fala do uso dessa sexualidade, ela tem que ser olhada também nesse sentido. Não como algo que não deve ser falado, que não deve ser como algo pecaminoso, ou algo que a gente tem tantos entraves, né, e tantos empecilhos para dizer. A gente tem que olhar para isso como uma bênção, como uma energia que vem da própria criação. A forma como nós vamos utilizar isso é que vai ser de cada um individualmente. Mas, em princípio, ela tem, como tudo aquilo que é criado pelo Criador, uma finalidade que é justa e boa. Né? Com ela e por ela é que todas as civilizações da Terra se levantaram, legando ao homem preciosa herança na viagem para a sublimação definitiva. Aqui, mais uma vez, elencando essa força, essa potência criativa da sexualidade, e que foi justamente ela que move e moveu a civilização que nós hoje nos encontramos até esse ponto, e é o que vai nos mover diante do nosso progresso e da nossa evolução. Então, entrando aí já um pouquinho mais na questão da sexualidade em si, né? Nós vamos encontrar lá no livro Vida e Sexo esses dizeres de Emmanuel, em que ele vai falar o seguinte: através de milênios e milênios, o espírito passa por uma fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condição de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Aqui só trazendo aí a corroboração e a fala de Emmanuel sobre essa questão da polaridade, dizendo justamente dessa finalidade da feminilidade, da masculinidade, através da experiência da reencarnação, de forma a sedimentar em nós o fenômeno da bissexualidade. Quando ele fala desse fenômeno da bissexualidade, a gente tem que entender lá atrás, que nós estamos falando sobre a ótica do princípio inteligente, sobre a ótica do espírito. E dessa forma, ele não se refere exclusivamente, simplesmente ao fato de você ter relações tanto com homens, tanto como mulheres. Isso sim também, porque isso vai ser uma consequência natural. Mas ele fala principalmente dessa homogeneização, ou desse equilíbrio desse polo feminino e desse polo masculino, desenvolvendo esses atributos dessas duas polaridades do espírito, de forma a crescer em equilíbrio diante disso. E aí ele marca, e está até frisado aí no slide, justamente isso, que o homem ou a mulher aqui na Terra, eles vão apresentar justamente isso. Ora uma polaridade masculina, ora uma polaridade feminina, e um espectro, né, como fosse um arco-íris, aí, com infinitas possibilidades entre esses dois extremos. De forma que não há, e aí isso é muito interessante, na crosta planetária, alguém que se encontra em especificação psicológica absoluta. Então, não há indivíduos que apresentam masculinidade absoluta e nem feminilidade absoluta. Todos nós vamos apresentar aí uma mistura dessas duas possibilidades. Tá?
E qual que é o motor que nos move nessa jornada, né? Qual que é o princípio disso tudo? Isso tudo tem por base justamente o fenômeno da reencarnação, que é justamente aquele instrumento que nos é dado como possibilidade de aprimoramento, como possibilidade de resgate com a nossa própria consciência e como possibilidade de prova para aquelas aquisições que nós já adquirimos aí no nosso processo de evolução. É justamente a reencarnação que vai nos possibilitar, então, o estágio ou aprendizado aí dessas polaridades, vamos dizer, a evolução dessas polaridades que todos nós temos em nós. De forma que Kardec vai perguntar aos espíritos, no Livro dos Espíritos, que o espírito, quando errante, ou seja, quando no plano espiritual, no intervalo de uma encarnação e outra, ele encarna no corpo de um homem ou de uma mulher, né? Ele vai preferir reencarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher. E é interessantíssima a fala dos espíritos a nos dizer, né? Que isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, veja bem, não é o mais importante se eu vou reencarnar como homem, se eu vou reencarnar como mulher, se eu vou reencarnar como homossexual, heterossexual, se eu vou reencarnar como intersexual, como transexual ou qualquer outra definição que existe. Isso não é mais importante. O mais importante é o que aquela experiência tem para me ensinar e para contribuir no meu aprendizado, na minha evolução espiritual. Se a experiência no corpo masculino, vivendo a heterossexualidade, vai ser a experiência que vai me propiciar a maior gama de oportunidades de aprendizado, de evolução, desde que eu tenha evolução para isso, vai ser a minha escolha. Mas se a experiência enquanto homossexualidade, mesmo no sexo biológico masculino ou feminino, que vai me propiciar as oportunidades dentro daquele ciclo social, cultural e temporal, a maior gama de possibilidades de aprendizado, o espírito que assim o deseja crescer e evoluir, é essa experiência que ele vai querer vivenciar. E isso se pode ser direcionado para qualquer outro tipo de experiência no âmbito da sexualidade que nós venhamos a viver enquanto reencarnados. Porque a experiência em si, ou a forma como ela se dá, não é o mais importante. Mas o que ela vai me trazer em gama de possibilidades ou de convites ao aprimoramento, isso sim é para o espírito que assim deseja crescer, aquele ponto de escolha diante das provas que ele decide ou das expiações que ele terá que passar durante aí a reencarnação. E quando a gente está dizendo disso, nós não estamos falando que quando o espírito escolhe vir como homossexual ou transexual ou qualquer outra experiência do gênero ou do desejo, que isso tem a ver com o fato de escolher uma postura de abstencionismo ou de celibato, né, diante dessa vivência, ou não. Porque não é isso que vai direcionar o seu aprendizado. Se o espírito tem em si, no seu coração, o desejo de dedicar a sua vida a ajudar os outros e contribuir para obras beneméritas e fazer o bem pelas pessoas, isso é muito louvável e realmente vai trazer uma gama de experiências e enriquecimento para a intimidade daquele espírito. Mas isso se aplica tanto ao heterossexual como ao homossexual. Isso independe, não é por ter escolhido vir numa experiência homossexual que ele deve, então, direcionar a sua força simplesmente para o celibato e dedicar sua energia ao cuidado e ao bem da humanidade, né? Isso é um bem maior, se o espírito se sente chamado para isso, tanto para o hétero como para o homossexual, tá? Então, quando a gente fala daquelas gamas de oportunidade que aquela experiência vai trazer, a gente não está se referindo à escolha de como o indivíduo vai viver a sua sexualidade, tá bom? Mas sim do que a sociedade, enquanto experiência ou vivência interna daquela expressão do afeto ou da sua sexualidade tem para contribuir no aprimoramento daquele espírito. Então, quando a gente reencarna lá, só para a gente entender, né, nós passamos por um processo, desde a infância, da primeira infância, na idade escolar, até na adolescência. E tudo isso tem por trás, né,
o que a gente vai chamar aí de um processo de despertar, caminhando aí na adolescência, né, e na juventude, que é o ponto que a gente quer dar maior enfoque aqui na nossa abordagem. Então, a gente sabe, por exemplo, pela ciência, né, pelo estudo aí da biologia, que nessa fase da adolescência existe aquilo que a gente chama de despertar físico, que é aquele momento em que o corpo adquire, então, através da pubarca, da telarca, da menarca, que são as fases da maturação sexual do indivíduo, em que as estruturas sexuais femininas, as estruturas sexuais masculinas vão adquirir o seu processo de evolução ou de aprimoramento para a fase adulta. E isso provoca uma série de transformações biológicas e hormonais que fazem corroboram, né, para essa transição biológica da infância para a juventude, ou da infância para a vida adulta. É uma fase de inúmeras mudanças, de inúmeras transformações, e que, de uma forma muito comum, traz realmente também uma série de desafios para esse momento, que é a adaptação, o processo de aceitação de grupo, a própria mudança do corpo. Tudo isso já é um fator de, vamos dizer assim, estressor, no sentido que vai trazer um convite a uma adaptação para esse indivíduo. Concomitante a isso, nós temos um despertar psicológico, que a gente vai caracterizar aí, então, pela quebra das estruturas da infância e pela construção das estruturas da vida adulta. Há uma série de mudanças em sentidos de cobrança, uma série de mudanças em sentidos de responsabilidade, uma série de mudanças em sentidos de adaptação ou sensação, vontade de sentir-se pertencente a algo, porque nesse momento de transição, na adolescência, nós caímos na seguinte questão: eu não sou nem criança e eu não sou nem adulto. Há aí uma ruptura, e essa fase, os estudos da psicologia vai nos trazer, que é uma fase de grande dificuldade e de estressor para aquele indivíduo. Muitas vezes ele não se encaixa, e isso começa a suscitar nele uma série de perguntas e reflexões mais introspectivas, de se entender, de se olhar. Começa nesse ponto a entender o seu afeto, para onde que ele olha, se é um afeto que olha para o indivíduo do mesmo sexo, se é um afeto que olha para o indivíduo de sexo diferente. Então, tudo isso é uma fase que está acontecendo na vida desse indivíduo. E como se já não fosse suficiente essa quantidade de mudança, né, nós vamos entender aí pela ótica do espírito que também há um despertar espiritual. E esse despertar espiritual, ele é aí trazido por André Luiz como o despertamento da pineal, em que o indivíduo tem, então, aí retomado toda a sua bagagem de uma forma consciente ou inconsciente das aquisições que foram adquiridas nas suas experiências pregressas. Tanto aptidões que foram para o seu bem, para a sua evolução, são potencialidades, atributos e virtudes, como também aquilo que precisa ser melhorado, precisa ser trabalhado. E junto com isso, nós temos aí a expressão da própria sexualidade, no sentido de troca afetiva com o outro, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais clara. Então, é nesse momento que o indivíduo traz a sua bagagem das polaridades masculinas, da polaridade feminina, mas também traz, nesse momento, a sua orientação do desejo. E aquilo está incutido no seu espírito, e vai ser uma construção através das suas experiências anteriores. De forma que ele começa, então, como a gente estava dizendo antes, a entender para onde o seu afeto olha naquele momento. Se eu, como indivíduo do corpo físico masculino, sinto atração por outro indivíduo do mesmo sexo, eu começo a me identificar, então, como homossexual. Se eu, como outro indivíduo do corpo físico masculino, começo a direcionar o meu afeto, ou sentir atração e desejo para o indivíduo do corpo físico feminino, eu, então, me entendo e começo a me descobrir como heterossexual. O mais importante disso tudo é a gente entender que essa questão não se trata de uma escolha do indivíduo naquele momento. Ele não tem como escolher ser homossexual, heterossexual ou transexual, porque isso é a expressão do seu próprio ser,
da sua própria individualidade enquanto espírito. E isso vai se colocar nesse momento. Agora, se esse indivíduo encontra uma sociedade, ou um círculo familiar, ou um ciclo social, por exemplo, dentro da casa espírita, em que ele aprendeu ou ouve falar que é errado ser homossexual, que é errado sentir atração por um indivíduo do mesmo sexo biológico, ele vai encontrar ali fatores de estresse e de dificuldade para consigo mesmo. Porque aquilo que ele é, ele não vai conseguir mudar. Mas ele vai olhar para si, então, vai fazer a segunda leitura. Eu sou errado, eu sou ruim, eu sou uma pessoa que não merece a bênção ou a misericórdia divina, e uma série de consequências que vêm dessa ideia negativa daquilo que ele é. Porque quando você fala que a homossexualidade, quando nós dizemos, né, que a homossexualidade é algo ruim, pecaminoso, que a pessoa vai por um umbral e uma série de adjetivos negativos, inconscientemente, para aquele indivíduo, na sua intimidade, ele está lendo que ele é aquilo tudo, porque ele sente desejo pelo indivíduo do outro sexo. Então, veja o quanto de componente que nós vamos juntando dentro dessa fase, que já é uma fase estressora, e aí nós vamos ver mais para frente qual que é o resultado disso tudo, tá? Então, a gente tem aí a ativação da pineal, e em que há justamente essa expressão da energia sexual, tá? Tanto em relação à sensualidade, que a gente vai dizer mais da atração física, da questão do sexo biológico, da troca sexual, quanto da afetividade, tá? Que está relacionado mais à amorosidade, à sensação do gostar, não exclusiva da troca física. E Joana de Ângeles vai nos dizer, então, que esse despertar na adolescência, ele é como um romper de um dique, né? Então, que não há um controle, não há como eu colocar uma barreira diante disso. Há como eu criar instrumentos para que isso seja de uma forma equilibrada, na qual se encontram represadas, ela continua dizendo, forças incomensuráveis da intimidade daquele espírito, tá? Então, é esse o contexto que nós temos por trás. E aí, quando acontece, então, esse despertar sexual, que está ligado ao espírito, né? Por isso um despertar espiritual, nós podemos dividi-lo também em 3 fases. O primeiro é a fase do reconhecimento, que é aquele momento em que o indivíduo olha para si e olha para o outro e começa a entender, então, para onde a sua energia sexual é direcionada, para onde a sua sensualidade e a sua afetividade se direciona, se para o indivíduo do mesmo sexo biológico ou para o indivíduo de um sexo biológico diferente do seu. Depois dessa fase do reconhecimento, em que eu olho para mim e vejo, vem a fase da aceitação. E essa é a fase de maior estresse ou de maior dificuldade para esse indivíduo. Porque, como nós havíamos dito, se ele encontra uma estrutura social, familiar, ou dentro da sua instituição religiosa, da casa espírita, em que ele aprendeu e aprende, ou encontra barreiras para se expressar naquilo que ele é, essa fase de aceitação vai ser uma fase de muita dificuldade para esse indivíduo. Ele vai olhar para si de uma forma negativa, ele vai procurar formas diversas de lidar ou de represar aquilo que ele sente. Muitas das vezes vai encontrar barreira para falar das suas dificuldades, das suas adversidades. E quando ele não encontra espaço nos seus ciclos afetivos, sociais e religiosos para falar disso, como essa energia sexual, como Joana de Ângeles nos diz, é um romper de um dique, hora ou outra, ele não vai conseguir não extravasar essa energia. E se ele, nesses meios que deveriam ser de acolhimento, ele encontra empecilhos, ele vai procurar meios marginais para que ele possa dar vazão a essa sexualidade. Né? É claro que de nenhum de nós somos ingênuos para imaginar que um adolescente que tem aí todo um organismo físico, né, guiado por hormônios, mais a estrutura psicológica e espiritual, convidando aí a experienciar a sua sexualidade, vai conseguir viver sem ter algum tipo de relação. E de uma forma ou de outra, como isso, no caso da homossexualidade, é algo inerente a ele, se ele não encontra meios, vínculos sociais que o acolham, ele vai procurar formas marginais de vivenciar aquilo ali.
muitas vezes de forma escondida, muitas vezes de forma a se envolver com indivíduos que talvez não sejam as melhores companhias, a se colocar em relações que lhe tragam vulnerabilidade, risco social, porque ele vai fazer isso de uma forma escondida, sem a possibilidade de conversa, de diálogo e até mesmo de ser orientado da forma mais saudável e equilibrada de se relacionar com o outro, independente de ser o outro do mesmo sexo biológico ou de um sexo biológico diferente, tá? Então essa é a fase de maior, vamos dizer assim, o nosso ponto de maior atenção nesse processo. E quando o indivíduo aceita, é acolhido, ou mesmo por si só encontra ferramentas, né, dele ou externas que o ajudem nesse momento, ele vai então para a fase aí da afirmação, em que ele vai se reconhecer como homossexual, transexual, bissexual, e vai legitimar sua existência através de uma autoaceitação, de um auto-amor e da busca e da vivência da sua sexualidade da melhor forma possível. Bom? Então, entrando aí, então, nessa questão da homossexualidade, a gente vai entender, como a gente viu lá para trás, que a homossexualidade, na verdade, ela está relacionada como nós, quando a gente caracteriza ao indivíduo homossexual, única e exclusivamente sobre a sua orientação do desejo, aquilo que a gente está falando. Eu gosto, meu desejo direciona para quem? Para o indivíduo do mesmo sexo biológico ou indivíduo do sexo biológico diferente? Mas isso não tem nada a ver, né? E não significa, não tem nenhuma relação com a sua ética, com a sua moralidade, com a sua, com o fato do indivíduo ser promíscuo ou não, ou com a forma como ele se relaciona. Isso significa apenas que o indivíduo sente atração e se realiza afetiva e sexualmente com o outro igual, tá? Então, a forma como ele vivencia a homossexualidade não tem nada a ver com o fato dele ser homossexual, tá bom? Indivíduos heterossexuais podem ter uma vivência da sua sexualidade totalmente desvirtuada, promíscua, de forma a não trazer nenhum ganho para si de aprendizado, e ele vai ter que arcar com essas responsabilidades. Da mesma forma, o indivíduo homossexual. Ele pode viver essa homossexualidade de uma forma equilibrada, construindo relacionamentos saudáveis, equilibrados, cooperativos, que comungam para um crescimento espiritual, ou não. E cada um vai ter que arcar com suas escolhas. Mas o fato de ser homossexual não está relacionado com a sua ética, com os seus valores e com os seus princípios, tá? De forma, então, que André Luiz vai nos dizer lá no livro Sexo e Destino, né, que na corça planetária, os temas sexuais são levados em conta ainda na base dos sinais físicos, que diferenciam o homem e da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso, que é o mentor espiritual que está conversando com ele, que isso não define a realidade integral, porquanto regendo permanece o espírito imortal, que é o que a gente vem ressaltando, né? Com idade às vezes multimilenárias, encerrando consigo soma de experiências que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que masculinidade e feminilidade total são inexistentes aí na personalidade humana. Só reafirmando aí um pouquinho do que a gente já falou. E ele continua. Referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos. E aí é importante a gente frisar isso aqui, qual que é o objetivo de se nascer homossexual ou intersexo? Para melhorar e aperfeiçoar-se e nunca sob a destinação do mal. O que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em qualquer posição, ele vai correr por nossa conta. À vista disso, destacou que nos focos da justiça divina, em todos ele vai continuar a fala. Resumindo, né? Que como a gente disse, a experiência reencarnatória, seja ela como homo, hétero, intersexual, transexual, ela funciona, regida aí pela justiça e misericórdia divina, como um convite à nossa melhoria e ao nosso aperfeiçoamento. E nunca sob a destinação de um mal. Isso é muito importante a gente entender. Ninguém nasce homossexual ou intersexual e está destinado, se assim viver a sua homossexualidade de uma forma equilibrada e respeitosa, a um umbral ou às condenações e
e apagar isso de uma outra forma, através da lei de causa e efeito. Não é o fato de ser homossexual ou intersexual, é como vivencia a sua sexualidade, e isso invariavelmente se aplica tanto à heterossexualidade, à homossexualidade, como qualquer outra expressão do gênero ou do desejo, tá? Identidade de gênero ou expressão de gênero, tá bom? Continuando, ele vai dizer que as personalidades humanas taxadas por anormais, né, são consideradas tão carentes de proteção quanto a outras que desfrutam a existência garantidas pelas regalias da normalidade. Importante dizer que aqui ele fala, né, taxadas por anormais, né, já trazendo aí uma crítica ou um convite, né, a gente repensar isso. Anormais aqui no sentido daquilo que é diferente, tá bom? Não daquilo que é uma bizarrice ou uma coisa que não deveria ser vivida. Observando que as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais. Então, a gente já falou um pouquinho disso, é só trazendo aí embasamento teórico, né, da onde veio isso, da onde está escrito isso, mas ele está ditando que, mais uma vez, reafirmando que a forma como eu vivencio a minha sexualidade é que vai dizer aí, então, daquilo que eu vou ter que arcar como responsabilidade e daquilo que eu vou adquirir enquanto melhoria e progresso. A coletividade humana aprenderá gradativamente que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Tá? Então, isso é o nosso convite, é o nosso progresso. A gente já vem caminhando para isso, mostrando, né, a despatologização, por exemplo, da homossexualidade, da heterossexualidade, dentro da ciência, já mostrando que isso realmente não é uma doença, né? E sim, simplesmente um convite aí ao nosso aprendizado. Então, a gente vai entender dentro desse contexto a homofobia como um medo ou descrédito às pessoas homossexuais, e ela pode ser tanto uma homofobia externa, né, quanto uma homofobia interna também. Aquele indivíduo que aprendeu que isso é errado, enfim, foi construída uma série de ideias, né, castrativas e negativas sobre a vivência da homossexualidade, ele, quando se identifica assim, também pode construir essa homofobia interna. E aí surge, então, a pergunta, né? A gente falou antes onde vai chegar o suicídio. Porque é justamente essa visão negativa da homossexualidade, ou essa homofobia como aí uma nuance, né, dessa visão negativa, que vai gerar uma série de efeitos nesse indivíduo. E esses efeitos, eles são diversos, de forma que ele pode gerar a negação da sua orientação sexual, a tentativa de mudar a sua orientação sexual, o sentimento de que nunca se é suficientemente bom. Porque se eu construo a visão de que a homossexualidade é algo errado, contrário às leis de Deus, ou que aquilo é uma condenação e etc., ou um karma e etc., se o indivíduo se enxerga homossexual, a imagem que ele incute no seu inconsciente é justamente isso. Então, a homossexualidade é ruim e eu sou homossexual, ora, eu também sou ruim. Então, nunca se sente bom, ele sempre sente que a necessidade tem que fazer algo a mais, como se ele já estivesse ali na linha de saída dessa corrida da evolução, para trás. Então, ele sempre tem que fazer algo mais, ele tem que ser melhor, ele tem que se esforçar mais, porque ele se sente em débito pelo fato de ser homossexual. Baixa autoestima, imagem negativa do próprio corpo, depressão, vergonha, defensibilidade ou raiva, desprezo pelos membros mais assumidos e óbvios das comunidades LGBTs. A gente vai encontrar a negação de que a homofobia é um problema social sério, projeção de preconceitos em outros grupos-alvos, tendência a se tornar psicológica e fisicamente abusivo ou permanecer em um relacionamento abusivo, porque se eu tenho a imagem introjetada de que eu sou algo, enquanto homossexual, o indivíduo enquanto homossexual, se sente ruim, pior, em débito com algo, que tipo de relacionamento inconscientemente eu vou acreditar que eu mereço? Ou que eu vou achar que é bom para mim? Invariavelmente eu vou achar que eu mereço algo que seja também ruim, que seja também abusivo, porque eu me sinto assim interiormente, né? Tentativas de se passar por heterossexual, muitas vezes casando e se colocando aí em relacionamentos que não coadunam
com o seu desejo, práticas sexuais não seguras e outros comportamentos autodestrutivos de risco, incluindo gravidez e o ser infectado pelo vírus HIV, porque, como a gente disse, se ele não encontra o espaço dentro dos seus vínculos sociais, familiares e religiosos para se expressar e viver a sua sexualidade de uma forma saudável, ele vai viver isso em outro lugar. Então, ele vai estar mais sujeito a esses comportamentos de risco. Então, a imagem que era muito mais frequente no passado, mas ainda que existe, né? O homossexual, o transexual, ele é promíscuo, ele como dizer, se coloca mais em comportamentos de risco, ele só quer uma vida de sexo, etc. Essa é uma pergunta importante a gente pensar, porque qual foram as oportunidades que foram dadas, inclusive em relação à orientação, de aceitação, de acolhimento, para que aquele indivíduo recebesse as orientações para viver o seu desejo, a sua sexualidade de uma forma saudável, né? Ele acaba optando por esses ambientes ou por esses tipos de comportamento por não encontrar espaço na sua vida social rotineira. Então, ele vai vivenciar isso de uma outra forma e, de uma forma muito frequente, realmente ele vai cair aí nesses vínculos aí de risco, tá? Separação de sexo e de amor, né? O medo de intimidade e abuso de substância, incluindo comida, álcool e outras, né? Justamente por se colocar nesses ambientes mais vulneráveis, onde ele vai poder, talvez, viver aí a sua sexualidade, tá bom? E aí a pergunta diante disso tudo é essa, né? Diante disso, será que o adolescente que está vivendo já essa série de processos de transformação, acrescentados de todo esse estresse que está relacionado à homossexualidade, será que ele é mais vulnerável que o heterossexual em relação ao risco, né, de suicídio? Essa é uma pergunta para a gente refletir. Será que todos esses efeitos e todos esses estressores para aquele indivíduo que vive a homossexualidade, eles contribuem para que ele tenha mais risco de cair no suicídio? Essa é a grande pergunta que a gente tem que nos fazer, né? Porque se ela for uma pergunta possível, uma pergunta que sim, é uma população que a gente tem que, ao invés de segregar e não falar sobre isso, ou às vezes não criar um ambiente para acolhê-lo, pelo contrário, a gente tem que acolhê-lo mais, abrir espaços maiores para que ele possa se expressar e viver aquilo ali, já que ele já tem uma série de efeitos ou de estressores externos aí que podem levá-lo ao suicídio, tá bom? Então, o que as pesquisas vão nos mostrar? Primeiramente, a gente vai ver aí hoje que o suicídio é a terceira causa de morte entre os adolescentes nos Estados Unidos. E que ela vem aumentando aí, teve um aumento pelo menos de 4 vezes aí nos últimos 50 anos. Então, só o fato de ser adolescente, a gente já está vendo que é uma população de risco e a gente vê que o suicídio vem aumentando de uma forma maior nessa população. O bullying, ele vai vir como a principal causa de suicídio de crianças e adolescentes, e o responsável por cerca de 19 mil tentativas ao ano só nos Estados Unidos. E o bullying de qualquer tipo. E aí a homofobia, o preconceito, a discriminação, elas também entram como uma forma de bullying para aquele indivíduo. E vai entrar aqui nessas estatísticas, tá? No Brasil, em 2000, eram cerca de 43 suicídios, né, com tentativas consumadas aí, em menores de 10 anos, o que é muito chocante para nós. E cerca de 6.574 em adolescentes entre 10 e uma mortes por suicídio. São números significativos aí. Entre 2011 e 2016, mais de 41 mil lesões de notificadas, né? Desde mutilação, suicídio, suicídio em si. E em relação à tentativa de suicídio de forma individual, para a mesma faixa etária, foram contabilizados mais, tá? Isso aqui no nosso país. Em relação à questão da homossexualidade, o que a ciência tem trazido para nós? Que o número de suicídios adolescentes tem sido considerado alto nos últimos 25 anos,
que o suicídio na população homossexual representa 1/3 de todos os suicídios de jovens no país, aqui uma referência dos Estados Unidos. Então, vejam bem, daquele total de suicídios, 1/3 deles são cometidos por indivíduos homossexuais. Só que a população homossexual nos Estados Unidos ela é em torno de 2 a 3%. É um número muito pequeno. Então, proporcionalmente, o número de suicídios na população homossexual ele é gigantesco. E é por trás disso, nós temos todos aqueles efeitos, todos aqueles porquês que a gente viu anteriormente. Jovens homossexuais têm chance 2 a 3 vezes maior de suicídio quando comparados a indivíduos heterossexuais, mostrando sim que é uma população mais vulnerável, uma população em maior risco e nos trazendo aí um convite a olhar com mais amorosidade, com mais atenção, procurando aí ferramentas para que a gente possa dar maior suporte a esses indivíduos que vão chegar na nossa casa espírita. Queira a gente sim, queira a gente não, eles vão chegar na nossa casa espírita, vão chegar na nossa família, vão chegar no nosso trabalho, e a pergunta que nos fica é: como nós estamos criando ou trabalhando esse ambiente para que esse indivíduo se sinta amado, respeitado e para que ele tenha a oportunidade de vivenciar a sua homossexualidade da forma mais produtiva possível, da forma a trazer maior ganho de aprendizado, de crescimento e de evolução para aquele espírito? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Esse trabalho ele foi feito com irmãos gêmeos, né? E ele mostrou que houve aí também um aumento significativo do risco de suicídio entre os homossexuais masculinos e que esse aumento ele foi independente para o uso abusivo de substâncias psicoativas ou de outros transtornos psiquiátricos, né? Porque isso era uma questão que muita gente levantava. Eles diziam assim, o jovem homossexual ele suicida mais, não é porque ele é homossexual, é porque pelo fato dele ser homossexual ele usa mais substância, o fato dele ser homossexual ele tem mais problema de saúde mental, e aí foram atribuindo a isso, e não pelo fato de ser homossexual. E aí esse trabalho comparou indivíduos gêmeos, né, da mesma genética, a mesma estrutura, homozigóticos, e ele viu que esse aumento significativo do risco de suicídio, ele era independente para o uso de substâncias e independente para os transtornos mentais, mostrando que o fato de um indivíduo ser homossexual, devido ao contexto, os efeitos que a gente viu, o estresse, a cultura, às vezes de homofobia, de preconceito e de exclusão, de uma forma exclusiva por si só, já é um efeito de aumento do risco daquele indivíduo cometer suicídio. E se a gente já viu para trás, né, na nossa conversa, que essa questão do desejo é do espírito e que isso a gente não vai mudar, porque a construção e a bagagem espiritual daquele indivíduo, o que é possível mudar? O que é possível transformar? Justamente o ambiente, a sociedade ou a cultura que nós estamos trazendo para aquele indivíduo, onde ele vai poder crescer. Isso é possível de ser transformado, isso é possível de ser mudado, e aí a gente consegue diminuir esse risco, né, que esse indivíduo tem. Esse trabalho realizado no Brasil, ele viu que aí o suicídio na população não heterossexual, e aqui entra homossexual, travestis, bissexuais, intersexo, tiveram também uma chance maior de suicídio, né, mostrando aí uma correlação com os trabalhos internacionais. E aí surge essa pergunta, né, que a gente já veio trazendo aqui um pouquinho, que é o que fazer, né? O que nós podemos fazer diante disso? E aí não há nenhuma outra possibilidade a não ser aí a nossa abertura, a nossa empatia, o nosso acolhimento, a nossa possibilidade de criar ambientes saudáveis afetivamente para que esse indivíduo possa evoluir, crescer, aprender e ser orientado a viver a sua homossexualidade, a sua transexualidade, ou qual for a sua identidade de gênero, ou seu direcionamento, seu desejo, dentro daquele ambiente, e dentro principalmente da casa espírita. E como a gente tinha dito, se a sua sexualidade não é possível de ser mudada, e a gente nem o quer, porque se assim o foi feito pela vontade de Deus, né, que tudo sabe, onipresente e onisciente, se assim o é pela vontade dele,
Então, nós temos a obrigação e a responsabilidade de que fazer da vida daquele indivíduo, construir o ambiente para que a vida daquele indivíduo possa crescer e evoluir da melhor forma possível, da melhor forma saudável, da forma mais saudável possível, né? E aí existem algumas coisas que eu vou deixar aqui como dicas, tá? Não é que isso sejam as respostas para tudo, mas fica aí um convite para que a gente possa, diante dessa situação, ou daqueles indivíduos que chegam na nossa casa espíritas com a tentativa de suicídio, com a ideação suicida, ou mesmo vivendo a homossexualidade com uma visão pejorativa, o que a gente pode fazer, né? Às vezes a gente nunca viu nada sobre isso, e aí qual que é o primeiro passo, tá? Então são só dicas mesmos, e não é a única forma, nem talvez a melhor forma. É um convite à reflexão. Primeiro, conhecimento, tá? Busque ler e estudar sobre o assunto. Muito importante você ter o conhecimento teórico dessas questões. Leia sobre a experiência de pais que já passaram pela vivência de terem filhos homo, bi ou transexuais. É muito importante a gente ver a evolução, a mudança, a transformação de indivíduos que viveram, que puderam superar-se, reconstruir e buscar ferramentas para isso. E leia também sobre a experiência de quem se descobriu homo, bi ou transexual. Isso pode te ajudar a entender melhor o que o outro vive. Esse é um exercício de empatia, de compaixão. A gente tentar ver aquele momento, nunca vai ser igual, mas tentar ver sobre a ótica do outro, tentando ser empático e ter compaixão diante do sofrimento e da angústia que muitas vezes esse indivíduo vive. Acolhimento. Construir espaços acolhedores com abertura para que os jovens que vivenciam essa experiência possam falar abertamente sobre os desafios que enfrentam, seus medos e seus sonhos. Dê oportunidade de trabalho e desenvolvimento pessoal na casa espírita. Esse indivíduo precisa se sentir que faz parte, e ele precisa se sentir que o fato dele ser homossexual, transexual, bissexual, não é uma questão de impedimento para a sua evolução, para o seu trabalho dentro daquela casa espírita. Pelo contrário, ele precisa estar junto, estar sendo convidado, se sentindo importante dentro desse trabalho e desse ciclo social religioso. Escute com atenção caso o jovem coloque alguma situação em que ele se sentiu discriminado e busque encontrar uma solução equilibrada e colaborativa, né? Muitas vezes esse jovem vai trazer alguma questão que ele vivenciou, que foi difícil para ele, e às vezes a gente tem uma postura que é assim: ah, não, isso aí deixa para lá, não foi nada, isso não foi importante, você tem que superar, você tem que perdoar. E a gente às vezes diminui essa questão que foi importante para ele. É claro que a gente tem que fazer o convite ao perdão, à superação, isso é importante para todos nós, mas ele precisa ser acolhido na sua dor e na sua dificuldade, para que ele possa sentir que, quando ele se sentir assim, ele vai encontrar alguém ali que ele pode trazer isso. E aí, a partir do momento que a gente acolhe, mostrando que você entende aquele sofrimento, que entende o quanto aquilo machucou ele, aí sim a gente consegue, então, orientar para que aquilo não venha trazer mais sofrimento, convidando ele ao perdão, à transformação, e aí buscar as ferramentas necessárias para isso, que o Evangelho de Jesus nos traz inúmeras, tá? E por terceiro, o jovem homossexual é um adolescente como todos os outros, e precisa do chamado à disciplina, a responsabilidade e o aprimoramento pessoal da mesma forma, tá? Aqui é só para a gente não cair no outro lado, no outro extremo, de olhar para o jovem homossexual como um coitadinho, tadinho, passar a mão na cabeça. Não é isso. É simplesmente tratar ele como qualquer outro jovem. E ele também vai precisar ser chamado à disciplina, à evolução, ao aprendizado e à transformação, tá? Como qualquer outro jovem da casa espírita. Ofereça nortes seguros dentro do ensinamento de Jesus, buscando a vivência do mestre e os exemplos de superação das adversidades e do desenvolvimento de virtudes. E se observar sentimentos de angústia, tristeza exacerbada, ou pensamento de desilusão com a vida, ou de pensamento de morte, é importante encaminhar esse indivíduo para que ele esteja a atenção de um profissional. Tá? Muitas vezes ele vai precisar sim de uma medicação, ele vai precisar sim de uma psicoterapia, e isso vai ser mais uma ferramenta, junto às ferramentas da terapêutica espírita, como o passe, o estudo, a evangelioterapia, na melhoria e no tratamento daquele indivíduo. Certo? Mas, se agora você que está aí ouvindo ou participando dessa aula vive de alguma forma a experiência da homossexualidade, da bissexualidade ou da transexualidade,
eu queria deixar aqui, no final dessa minha fala, um convite ao seu coração, e que isso possa te trazer acolhimento, te trazer amorosidade e te fazer se sentir amado e querido por Deus como você é e como todos nós somos. Procure a companhia de pessoas que te valorizem e que te amem pelo aquilo que você é. Se alimentar de amor e afeto é essencial para que a gente possa se manter de pé. Não guarde as suas angústias e dificuldades só para você. Procure grupos de apoio, amigos e profissionais para falar sobre as dificuldades que você vem enfrentando. O fardo, ele fica sempre mais leve quando a gente tem alguém para ajudar a gente a carregar. Assista a filmes, documentários, vídeos, leia livros que falem sobre outras pessoas que passaram pelo que você já passou. As experiências dos outros podem te ajudar muito a entender aquilo que você vive agora. Você não precisa provar nada para ninguém. O fato de você não ser heterossexual não te obriga a se esforçar em dobro para provar ao mundo que você é bom. Não se trata de uma corrida em que você saiu atrasado. Pelo contrário, é uma caminhada na qual você está no lugar certo. Faça o melhor uso dela, procurando aprender, crescer e ser a cada dia uma pessoa melhor. Por fim, se as coisas estiverem muito difíceis e você se sentir angustiado, com a sensação de que a vida não vale a pena, procure ajuda. Um bom profissional é essencial para te ajudar nessa fase e pode te auxiliar a enxergar saídas que talvez você não esteja. Além disso, você é muito importante para o mundo, mesmo que você não esteja sentindo isso agora. Eu sei que às vezes, nessa caminhada, a gente vai sentir como essa borboleta, carregando um peso e um fardo que parece muito maior do que a fragilidade que a gente encontra nas nossas asas e naquilo que a gente tem de suporte para continuar caminhando. Eu sei que em outros momentos nós vamos nos sentir assim, tendo que abrir verdadeiras estradas em lugares que antes nunca foram pisados, abrindo com esforço e muito sacrifício as estradas para que a gente possa conquistar dignidade, que a gente possa conquistar, às vezes, uma vida boa, afetiva e de aceitação. Continue a tentar. Eu sei que, às vezes, esse nosso sacrifício vai ser aquilo que vai propiciar para aqueles que vêm depois de nós uma estrada muito mais leve e muito mais fácil de ser seguida. Em outros momentos, nós vamos sentir diante de verdadeiros precipícios, em que nós precisamos nos esforçar com saltos para que a gente não caia na desilusão, para que a gente não caia nos convites da vida, dos desejos e da mera vivência dos prazeres físicos. Continue buscando, continue lutando e se esforce, porque do outro lado tem alguém que nos espera de uma forma muito mais amorosa e com coisas muito mais positivas para o nosso coração. Em outros momentos, nós vamos estar sentindo uma verdadeira corda bamba, em que nós temos que nos equilibrar entre os preconceitos, entre os nossos desejos, entre os conflitos internos e externos. Mantenha a cabeça erguida. Olha para frente, segue firme, buscando fazer o seu melhor agora e na vida. Outras vezes nós vamos sentir um verdadeiro cabo de guerra, mas sempre vai ter mãos amigas que vão estar com você, ajudando a enfrentar e a puxar essa corda e a vencer os desafios que a vida vier colocar no seu caminho. E por fim, muitas das vezes a gente vai parecer num barco em meio a uma grande tempestade, como se a vida fosse repleta de turbulências e nós não pudéssemos enxergar a direção ou o caminho a ser seguido. Mantenha confiança, mantenha fé, continue buscando, continue tentando. Depois dessa tempestade, se assim nos colocarmos fervorosos e confiantes, alinhados aos nossos propósitos mais sublimes, nos aguarda uma bonança, que é aquela que nos é trazida pela vontade e pela bondade do nosso Senhor Jesus. De uma forma ou de outra, eu só te peço uma coisa: continue a tentar, não desista. Não há
uma finalidade negativa para aquilo que você vive nesse momento. Busque, se esforce, procure ajuda, procure pessoas que te amam pelo que você é. Há sempre uma saída que não é o suicídio. Há sempre uma forma que não é a desilusão. Há sempre uma maneira que não é a desilusão e a angústia que põe fim aos nossos sentimentos. E por trás de tudo isso, existe alguém que nos espera dessa forma, com esse abraço carinhoso, com essa afetividade, com esse amor, nos acolhendo com toda a sua bondade e luz, nos ensinando e reverberando nos nossos corações, que o seu amor é um convite à nossa evolução e ao nosso aprendizado, e que não existe ninguém nesse mundo que não esteja aqui com a finalidade de ser amado e de amar cada vez mais e cada vez mais. Muito obrigado aí pela oportunidade, por esse momento aqui com vocês. Tá aí meu e-mail. Se alguém precisar e quiser entrar em contato, tirar alguma dúvidas, críticas, nós estamos sempre abertos a crescer e aprender junto. Nós só pedimos que Jesus seja sempre o leme nas nossas vidas e o porto, o farol, a direcionar as nossas escolhas. Se nós nos guiarmos pelo seu convite de amor, de perdão, de misericórdia, de amar ao próximo como a si mesmo, nós certamente estaremos nos esforçando para construir ambientes também mais amorosos, mais acolhedores e mais afetuosos para aqueles indivíduos que vivenciam a homossexualidade, a transexualidade, ou qualquer outra expressão de gênero ou de identidade de gênero, tenham ali um porto seguro, onde eles também possam ser amados e exercitar a sua capacidade de amor. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, e é isso aí. Até mais, até a próxima.